E aí, pessoal, tudo bem? Precisamos falar dos caminhoneiros, do futuro do Bolsonaro e eu quero começar aqui fazendo uma reflexão que me ocorreu hoje de manhã aqui, quando eu estava dando aula com o Leandro. Tem um seriado muito bacana na Netflix que é do Henrique com o divórcio dele com a Catarina de Aragão para ficar com a Ana Bolena. A Ana Bolena, nessa série da Netflix, é aquela atriz feiosa que é a Lari não nos ouça, que trabalha também em Game of Thrones. Que é um negócio assim que eu vou falar pra vocês. É, mas vamos lá, eu me lembro disso daqui com 23 anos, faz tempo pra caramba, em 2003. Não era na época, assim, o seriado da Netflix não existia. Netflix não existia. É, e E aí eu estava estudando história pro vestibular e aí eu me deparei com isso. E eu lembro de gente na minha sala, meninas, suspirando, falando: Meu Deus, esse cara devia amar muito ela, porque, né, que gostoso acreditar que esse tipo de coisa existe. E não estou dizendo que não exista. Henrique, rei da Inglaterra, queria se separar de Catarina para ficar com a Ana Bolena, que é essa mina feiosa e atriz. Ahn, Só que o Papa não queria permitir o divórcio, por quê, né? Deus acima de tudo. Você não vai divorciar, não, porque Deus não deixa. E Henrique, com sangue no zóio, né? Com um negócio subindo na cabeça lá, falando: Não, eu vou casar com essa Ana, e ela só quer me dar se eu casar com ela, então eu vou casar. E as meninas todas suspirando, lendo essa história, falando assim: Meu Deus, ele devia amar ela muito. E eu ficava falando: Meu Deus, como esse cara devia querer a Inglaterra, né? E as meninas suspirando, falando: Nossa, ele conseguiu o divórcio e ele casou com a Ana. E eu falando: Caralho, ele se livrou do Papa e mandou na porra da Inglaterra inteira sozinho. E aí a gente chega nesse empate. Então, assim, Henrique, já que o Papa não queria reconhecer o divórcio dele, o que ele fez? Ele separou a igreja inglesa da igreja romana. E ele falou: Agora eu mando na igreja e eu sou representante de Deus aqui na Inglaterra. E aí ele reuniu o judiciário. Mentira, não vou falar que é o executivo e o judiciário aqui. A gente vai falar que ele uniu a monarquia e a igreja num só poder, numa só figura, e ele foi importante pra caralho, tanto que ele entrou pra história. Só que o que acontece? Quando a gente olha para a história já é fascinante, mesmo ela sendo essa coisa aqui que vocês estão vendo, a história contada pelo vencedor. Quem escreveu a história de Henrique? Ele mesmo, as pessoas que ele pagou para escrever a história dele. E com a versão que a gente conhece, a história que ele contou, que porque ele não conseguiu se divorciar de Catarina, ele foi lá e rompeu com a igreja. A gente sabe se o Henrique ele não queria se separar da igreja para mandar na porra toda sozinho, não pagar tributo e não dever obrigação nenhuma para Roma. Não, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem documentos históricos dessa época. E aí eu quero que vocês peguem isso e para alimentar a imaginação de vocês e pensarem como deve ser foda estudar história daqui 30 anos. Então vamos supor que a gente não está em guerra por água, porque acabou no mundo inteiro, só tem aqui no Brasil. Vamos supor que os Estados Unidos não está entrando aqui para defender o PT, para ajudar a preservar nossa água, e falando que a água agora é nossa, que nós vamos proteger a democracia na água de vocês. Vamos fazer de conta que tipo, nada disso aconteceu e que a gente está em paz no mundo e que os nossos tataranetos estão estudando história. Vai ser um tesão estudar história. Por quê? Porque você vai ter, se não tiver nenhuma catástrofe, com todos os servidores espelhados que a gente tem aí, de todos os dados que a gente gerou até hoje, a gente vai ter uma riqueza de documentos históricos muito, 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 muito foda. E ninguém vai ser dono da verdade, porque hoje você tem um acadêmico pica escrevendo como foi que a história aconteceu, porque como ele é mais respeitado no meio acadêmico, a fala dele prevalece sobre a dos demais, porque ele é mais reverenciado. E no futuro, você não vai ter um cara que manja de história contando pra todo mundo como que foi. Você vai ter todo mundo podendo olhar pro recorte que quiser e tirar as conclusões que quiser. E aí não vai ser a história, o acontecimento que vai ser questionado, mas a interpretação que você vai dar a ele. Por exemplo, quando a gente está vivendo o negócio, o perrengue, a gente não consegue dizer exatamente o que está acontecendo. E a gente não consegue saber no que o negócio vai dar também. Mas aí quando você estuda o passado, você entende exatamente que absurdo que proporcionou outro absurdo, que proporcionou outro absurdo, que levou a qual outro absurdo, que desembocou em não sei que guerra. E aí os pontos se conectam e você fala: então esse momento aqui ele foi histórico.
o que é um momento histórico? Tudo é histórico, mas aí você fala, esse momento aqui ele foi crucial, ele foi relevante, porque ele ajudou a desencadear todo o resto. Então, olha que foda você e eu estarmos vivendo um momento histórico decisivo da humanidade em vários pontos do mundo, simultaneamente, todos eles ricamente documentados. Por quê? Porque aí quando você olha para trás, você fala, aquilo que eu achei que era uma coisa, na verdade era outra. Então eu quero compartilhar com vocês aqui uma coisa que agora, com 1 ano de distanciamento, já dá pra gente perceber. Dá pra perceber que esses caras aqui, eles foram vítimas de uma rede de desinformação de Bolsonaro, com um monte de funcionamentos de WhatsApp que faziam os caminhoneiros acreditarem que ele estava com um golpe de Estado planejado para salvar a democracia. Fausto, isso não faz sentido, não é pra fazer mesmo. As pessoas não fazem sentido se você vai contar história, você vai contar histórias que não fazem o menor sentido. O que aconteceu era, imagina a tonelada, pensa quantas toneladas de desinformação esses caras receberam para entrar nesse delírio coletivo, ao ponto de um cara pegar um caminhão de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, da puta que pariu, desculpa, me empolguei, para ir para Brasília comemorar o fato do Estado estar sitiado, porque todo mundo ficou falando Bolsonaro tá com o exército do lado dele, Bolsonaro vai acabar com essa palhaçada STF, Bolsonaro vai acabar com não sei o que, porque ele tá do nosso lado, Bolsonaro vai acabar com o comunismo, aí coloque todos os fantasmas que Bolsonaro criou ao longo do tempo, vai acabar com o chupeta de piroca, vai acabar com o banheiro misto, vai proibir que feche as igrejas, vai fazer tudo. E aí ele vai salvar a nossa democracia. Como é que ele vai salvar a democracia? Dando um golpe e mandando na porra toda. Ele vai ser ditador agora. Não é ditador. Não, ditador não, porque o país é democrático. Ele vai salvar a democracia, agora ele vai mandar em tudo. Sim. E aí as pessoas indefesas, incapazes de se defenderem contra essa desinformação, o que elas vão lá? Elas começam a se verem como heróis protagonistas desse momento histórico que estava acontecendo. E olha a emoção desse cidadão aqui de estar participando desse momento histórico em que Bolsonaro salva a nação. Só que no fim das contas era brincadeira, porque não tinha golpe nenhum. Mas existia uma expectativa muito grande de que Bolsonaro pelo menos se pronunciasse, e aí ele falou vai todo mundo para casa, e quando ele falou vai todo mundo para casa, custou muito caro, porque tiveram que gastar muita grana, pagando muitos influencers para dizer Bolsonaro na verdade ele manja das estratégias, do grego estratégia, do latim estratégia. Calma, porque não chegou a nossa hora ainda, esse momento vai chegar. E desde o ano passado, esse momento vai chegar. Bolsonaro vai provar que a urna é corrupta, Bolsonaro vai provar que não sei o que, o exército tá do lado dele e tudo mais. Eu tô comemorando num vídeo aqui que a gente teve 17% da população que se absteve ou anulou o voto. Isso dá 24, 25% dos eleitores, é muita coisa. Será que 24% dos eleitores pensam igual a mim, falando que eu não voto nem fodendo no Lula para tirar o Bolsonaro, embora eu entenda que ele tem que sair? Dessa sujeira eu não quero fazer parte e eu quero que o meu voto nulo seja representativo? Você acha que 24% da população está pensando isso? Eu acredito que não. Eu acredito que Bolsonaro, para fazer as pessoas votarem nele, ele ficou mentindo tanto que a urna estava fraudada, e ele ficou falando tanto que ele ia tomar o país depois que isso acontecesse, porque as redes de desinformação no WhatsApp usaram muito dinheiro para impulsionar essas mensagens e alcançar aleatoriamente gente como o meu cunhado, que as pessoas falaram, pô, se a urna está fraudada, por que eu vou votar? Eu vou para a estrada, eu vou me preparar para fechar a estrada. Por quê? Porque o Bolsonaro falou que ele só está esperando perder, para ele jogar todas as provas de que as urnas estavam tudo conectado na internet e tem todos os dossiês mostrando onde é que estão roubando. Eu vou esperar amanhã isso acontecer. Ele foi lá e perdeu a eleição. O que os motoristas fizeram? Eles foram tudo para a rua. E é engraçado porque Bolsonaro está há mais de 24 horas em silêncio. Não sei se ele fez algum pronunciamento enquanto eu comecei a gravar esse vídeo. O que nós sabemos é que Bolsonaro vai aparecer, ele não pode aparecer. Ele não pode aparecer porque essas pessoas que pararam a estrada pararam no mesmo estado de espírito que esses caras aqui foram para Brasília. Eles pararam as estradas com essa desinformação de que Bolsonaro tem provas de que essa eleição não valeu nada. Ele vai acabar com essa corja, o exército do lado dele e o povo também. Então a gente vai mudar tudo isso daí. A gente vai salvar a democracia, nós vamos dar um golpe de Estado, um golpe militar para salvar a democracia. Essas pessoas estão esperando isso. E aí você tem umas mensagens desesperadas do tipo, olha,
Se o Bolsonaro falar que é para continuar na rua, é guerra. A gente está em guerra no país. Agora, se ele falar para a gente ir para casa, é porque ele não é o líder que a gente achava que era. Olha o risco dessa mensagem. Olha a preocupação e o medo e a indignação que essa mensagem contém. Isso daí é depoimento de caminhoneiro. Os sindicatos de caminhoneiros estão completamente distantes disso. Por quê? Porque não são otários. Porque não são otários. E eles não vão ser otários de falar assim, a gente tá fechado com o Bolsonaro. Por quê? Porque você não fecha a instituição, os líderes são tudo pra cadeia. Então os sindicatos, eles estão falando, não, a gente não tá fazendo parte disso daí não, e no WhatsApp a gente não sabe o que eles estão dizendo. Mas as pessoas estão esperando o Bolsonaro se pronunciar, e ele não se pronuncia. Agora imagina se ele se pronuncia dizendo Lula ganhou, gente, eu admito, eu vou sair da política. Meu, esses caras vão tudo pra Brasília, eles vão pegar o Bolsonaro e vão matar ele de tapa na orelha. Eles vão matar ele de tapa na orelha. Então o Bolsonaro não pode aparecer agora. O que ele vai fazer? Vai encontrar uma terceira via? Se ele não for preso ou se ele não morrer de tapa... Porque se ele for apoiar os caminhoneiros, em janeiro ele está na cadeia. E se ele desautorizar os caminhoneiros, ele vai morrer de tapa na areia. O que ele vai fazer? Uma maneira samuraica de encontrar uma terceira via? Eu não quero sugerir isso nesse canal, pelo amor de Deus. Mas eu quero passar algumas mensagens que eu acho importantes, que são, por exemplo, já que a gente precisa falar da Cogna. Morri de dar risada. Morri de dar risada com esse vídeo, mas eu não posso. Foi zoado isso aqui que aconteceu. Mas esse vídeo ele é educativo, gente. Por que ele é educativo? Porque qualquer coisa que você fizer por animosidade política, é você que vai ter que pagar. É você que vai ter que pagar pela sua animosidade política. Então, o que eu escrevi nesse post? Eu falei, olha... Os grupos bolsonaristas, obrigado cunhado e alunos, eles estão veiculando conversa de que a derrota faz parte de um plano, de que o Bolsonaro ele ainda é presidente até dezembro, isso é verdade, e que ele vai expor a fraude das eleições e convocar o exército até lá, que as urnas estariam todas ligadas à internet, a probabilidade maior do meu micro-ondas está ligada à internet do que às urnas, e que os dados já estariam listados e dispostos em gráficos apontando exatamente onde estariam as alterações. Então isso explica o silêncio ensurdecedor desse momento, porque o plano estaria em andamento, o estrategista estaria operando, e não é para aparecer aí com uma surpresa. O que eu digo, não seja o Chaves xingando sozinho enquanto todo mundo para de falar. Porque na hora que estava todo mundo gritando, ele estava gritando junto, de repente todo mundo ficava em silêncio, ele estava falando desse barrigudo, desse professor pescoçudo. E aí, todo crime que você cometer vai ser só seu e é só você que vai ter que pagar por ele. Procure aí pela Sarah Winter. O que os motoristas estão fazendo é a versão brasileira do Capitólio americano lá. E isso é muito triste, é muito preocupante. Quando você olha, quando você abre um pouco o distanciamento, você consegue olhar para trás e ver o que determinados eventos foram, o que foi que os motivou e o que isso desencadeou. Então, o que a gente está vendo hoje? A crueldade que está sendo feita com os caminhoneiros. O desespero e o patriotismo deles está sendo usado, manipulado, abusado, corrompido para fins mesquinhos, que são a eleição do Bolsonaro, e ele ainda foi lá e perdeu com tudo isso. Como que ele vai sair disso tudo? A única coisa que eu digo para vocês é a grande maioria das guerras que acontecem no mundo acontece por ressentimento. Não sejam as pessoas que ficam tripudiando de quem perdeu agora. Embora eu esteja fazendo isso em pequena medida. Sim, eu tenho que fazer o meia-culpa aqui. Embora esteja fazendo isso em pequena medida, não sejam cruéis ao tripudiar das pessoas, porque isso pode voltar muito pesado. O bolsonarista nada mais é do que uma pessoa que foi muito oprimida e que de repente explodiu. Não causem isso pro outro lado agora. Não vale a pena. Causar mais dor ainda em quem perdeu
você pode resgatar essa pessoa para ele ser oposição com você. Esse cara odeia o Lula, você também não gosta do Lula, sejam oposição juntos. Esqueça Bolsonaro, então evite falar do assunto. Evite falar de Bolsonaro e evite falar de Lula pro bem. Você não queria o Lula pro bem? Sim, mas agora o Lula não foi corrupto no passado, então vamos olhar junto agora, sem passionalidade, isso é impossível, porque o ser humano ele é muito passional. Mas vamos tentar, de maneira impessoal, atacar as medidas e o comportamento, acompanhar o andamento do Congresso, acompanhar o que está sendo votado, o que está sendo feito, e controlar as aberrações para que elas não aconteçam e para que o rombo da nossa dívida, o cartão de crédito da nossa família não aumente ainda mais. Então vamos ser oposição junto. Então quanto menos tempo a gente perder em coisa pequena e quanto mais a gente olhar para o todo, quanto mais a gente se preocupar com aqueles que estão sofrendo agora, alienados, melhor. Então agora não é hora de chegar pro caminhoneiro e falar: ih, cadê teu pai, seu otário? Não é hora de fazer isso. Dá vontade? Claro que dá. O brasileiro é um senpai. Senpai eu tô falando não é de Kohai, não, o contrário de Kohai. Senpai que eu tô falando aqui é de órfão mesmo. O brasileiro é um órfão emocional, porque ele precisa de um pai. Ou um pai que finge ser amoroso que nem o Lula, ou um pai que finge ser durão e controlador, que pelo menos garante a estabilidade e a segurança da família como o Bolsonaro. Os dois estão mentindo pra você, ninguém é teu pai, não. Então, os caminhoneiros agora parecem um bando de criança abandonado que o pai foi comprar cigarro e não voltou até agora, parece. Mas você vai tripudiar desse cara com o tamanho da dor e da frustração que ele está sentindo? Não. Você vai chamar esse cara pro teu lado e vai falar: o Bolsonaro, ele não conquistou você porque ele estava controlando o Lula, impedindo o comunismo de vir, impedindo a corrupção de acontecer, então vamos fazer isso junto. Eu te ajudo a garantir que o comunismo não volta e você me ajuda a garantir que a corrupção não volta e vamos observar junto o que esse cara está fazendo para não deixar a qualidade da nossa vida cair mais ainda. Aí você puxa uma pessoa que está desesperançosa, que acha que não tem nada a perder e que pode vir até a cometer uma barbaridade como você matar ou sair matando um monte de gente. Você salva a pessoa, a vida dela e a sociedade quando você dá um fio de esperança para ela se agarrar. Ela vem com você e vai conseguir fazer alguma coisa produtiva para a vida dela. Eu preciso também pedir desculpas pessoais para a Isabela pelo vídeo anterior, em que sim, eu me cedi para que eu fizesse só um vídeo batendo e todos os outros vídeos soprando a partir de agora. E eu quero que vocês pensem junto comigo se esse caminhoneiro ele deve ser tripudiado se a única culpa que ele tem é ter a sua inocência abusada. Então eu contei para vocês algumas coisas da Isa e eu quero que vocês se perguntem se a Isa ela merece ser destratada por comportamentos que ela tem e que na verdade não são culpa dela, porque ela tem consciência e ela tenta os combater. Então uma pessoa que tenta combater uma coisa e não consegue, por exemplo eu, lutando contra a minha própria toxicidade do MOBA, eu mereço perdão? Ninguém é obrigado a me aguentar. Se um cara não quer jogar comigo, ele não é obrigado a jogar comigo. Mas eu mereço ser condenado e mereço que ódio seja alimentado contra mim? E se eu precisasse de ajuda, será que eu não mereceria porque eu sou tóxico em MOBA? Então, o quanto a Isa, ela não merece ser cuidada. Porque agora que eu caguei nela, agora que eu bati, eu quero soprar. E eu quero olhar a mesma história de uma outra perspectiva e falar: eu posso bloquear essa menina permanentemente pelo comportamento que ela teve? Não, não posso. Então eu desbloqueei e o nosso canal de comunicação já está aberto. Eu vou virar as costas permanentemente porque ela me encheu o saco um dia, 6 da manhã? Não. Eu vou deixar de ensiná-la alguma coisa, porque da última vez que eu estava ensinando, ela simplesmente abstraiu e me perguntou o que era aquele ponto na parede e lembrou de uma piada e começou a me contar? Não. Por quê? Porque TDAH não é deliberadamente me ignorar e começar a falar de outra coisa. Então, tem determinados comportamentos que as pessoas fazem porque elas são ruins mesmo, Bolsonaro, Lula, por exemplo. Agora, tem outros comportamentos que as pessoas fazem e as pessoas têm porque são inocentes. Você acha que esse cara aqui, ele é perverso porque ele pegou o caminhão dele lá e ele foi lá pra Brasília? Ele fez isso achando que ele tá fazendo bem. Esse cara merece punição? Esse cara merece que você fique fazendo piada com ele? Está na hora de tentar resgatar as pessoas e uni-las e puxá-las para o nosso lado, para que elas vejam bem o que está acontecendo no mercado com as empresas de educação, por exemplo.
né? Cogna. Quais são as empresas de educação listadas na Bolsa? Cruzeiro do Sul, Cogna, Ser Educacional. Isso daqui é dono de Anhanguera, é dono de Estácio, é dono de um monte de... Falei alguns nomes que acho que eu não devia. É dono de um monte de universidade que você pode ser dono dela. E por que essas ações aqui elas estão todas disparando? Porque é FIES. E o que é o FIES? O FIES é isso aí. É um programa que ele não passa de transferência de dinheiro público para donos de universidades privadas amigas do rei. Eles vendem diplomas que formam motoristas de Uber em 5 anos, porque não qualificam as pessoas para o mercado competitivo. Eu me formei na Anhanguera e trabalho numa empresa grande. Parabéns para você. Foi uma capacidade que você desenvolveu, não foi a universidade que te preparou para isso. Ela te vendeu o diploma para você poder ir lá e fazer entrevista. Essas vendedoras de diploma, elas capacitam as pessoas para ir lá poder fazer uma entrevista. Você se candidata, era pré-requisito que você tivesse graduação, você tem graduação, você tem direito a concorrer para a entrevista, mas não foi ela que te preparou para esse mercado competitivo. Isso daí você aprendeu sozinho, é mérito teu. Eu acho um absurdo que universidades ganhem dinheiro vendendo diploma, um serviço lixo, ruim, péssimo. Dou aula de inglês para um monte de aluno formado em letra e a dificuldade do cara é gramática, porque ele não aprendeu na universidade. O cara chega da faculdade de letras, ele não sabe me explicar o que é um advérbio, e a culpa não é dela. Falar que a culpa é da Renata, não é da Renata. De não saber o que é um advérbio depois de ter pagado 4 anos de faculdade de letras. A culpa não é dela. A culpa é que ela foi enganada por uma universidade que supostamente vendia educação, quando na verdade ela só te vende um diploma por 48 vezes de 300 e poucos reais. Tá te ensinando porra nenhuma que presta. Então é isso, a gente quer o nosso dinheiro público sendo usado para dar bolsas para pessoas que vão estudar numa faculdade, que essa faculdade vai receber dinheiro público 100% seguro, que vai remunerar dinheiro aos acionistas. Por que essas empresas estão todas listadas na bolsa? Para proteger os donos, para que os donos não sejam presos, porque senão eles seriam presos pela corrupção. Mas como é um monte de dono e todo mundo só tem boas intenções e só quer que a educação no país melhore, aí você desvilaniza a sujeira que é feita. Só que aí você fala, vou investir em Cogna, vou me dar bem, cara. Só que aí, assim, você vê a empresa crescendo. Quando finalmente você vai vender, quando finalmente você vai pegar dividendo dela, acontece uma desgraça que ela dá um prejuízo enorme e aí o teu papel ele varia R$10, de repente vale 2. Aí você fala, vai tomar no cu, vou vender também. Aí os caras vão lá e recompram de você. Você nunca vê dividendo do negócio desse, você só vê a desvalorização por causa de alguma merda administrativa que aconteceu dentro da empresa. Esse é o histórico da Bolsa brasileira. A empresa dá lucro, os caras fazem uma merda que custa muito caro. Para quem que vai esse dinheiro da cagada muito cara que eles fizeram, vai para os amigos do rei. O que acontece com o valor das ações? Cai. Você frustrado, o que você faz? Vende. Eles começam um ciclo de novo. Então é isso que a gente quer com o dinheiro público? Não. Então a gente tem que observar isso. Agora, a gente tem mais chance do dinheiro não ser levado para o FIES e ser levado para a educação de base que a nossa população precisa. A gente tem mais chance disso acontecer porque os bolsonaristas estão pedindo, mas aí para você não dar o braço a torcer para bolsonarista porque os caras são tudo fascistas, então você vai dizer que não, que tem que proteger o FIES porque ele é do Lula, defensor do povo? Ou vai ser o contrário? Ou vai ser o pessoal do Lula que vai falar, não investe nesse negócio de FIES aí que tá ruim pra sociedade. Aí os bolsonaristas vão ficar falando, tá vendo? Vocês não votaram, vocês não pediram, seus otários. Agora aí aguenta, tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que você vota. É essa sociedade que vai auditar o governo, ou é você abraçando o caminhoneiro e falando, se eu dei o Lula eu também, então vamos vigiar ele? E aí vocês dois, você junto com seu cunhado, seu vizinho, e fala, escuta, a gente precisa de escola boa para as crianças, a gente não precisa dar dinheiro para vendedor de diploma. Esse é o caminho do resgate do nosso país. É que todo mundo se una e observe o orçamento, observe as medidas e veja o que é mais inteligente e veja se esse recurso está sendo bem investido e bem usado. Em 2003 dava para fazer isso? Não. Em 2010 dava para fazer isso? Não. Agora dá. A gente tem uma oportunidade. A gente tem os meios de comunicação para isso e a gente tem mais discernimento do que a gente tinha 10 anos atrás para monitorar isso de perto. Vocês vêm comigo? Eu vou estar aqui fazendo isso. Espero que vocês me acompanhem.
Nossa, parece que eu tô pedindo inscrito e like no canal. Não quero que o canal cresça. Eu quero que você pegue essa minha ideia e eu quero que você pegue a minha perspectiva para ampliar a sua perspectiva e me superar. Eu quero que você mite em cima de mim. Não, mite não. Eu quero que você lá também não. Eu quero que você me supere e faça um conteúdo melhor que o meu. Pronto, tá dito. É isso. Por hora é isso, um grande abraço.